o Senhor do reino invisível. Quando o universo foi dividido após a Guerra dos Titãs, não houve sorteio inocente, houve necessidade. Zeus ficou com o céu, Poseidon ficou com os mares, Hades ficou com aquilo que ninguém queria pronunciar, o submundo. Mas é fundamental compreender algo desde o início. Hades não era o deus da morte. A morte, para os gregos, era um princípio inevitável, personificado por outra entidade. Hades governava o que vinha depois. Ele era o administrador do destino final, o guardião do equilíbrio entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Isso muda completamente a perspectiva. Enquanto Zeus lançava raios e interferia constantemente nos assuntos humanos, enquanto Poseidon agitava os mares com seu humor imprevisível, Hades raramente deixava seu reino. Ele não buscava adoração excessiva, não disputava glória pública, não exigia templos grandiosos em todas as cidades. Ele governava no silêncio, e o silêncio sempre gera medo. Na mentalidade grega antiga, o mundo não era apenas físico. Havia uma continuidade invisível. A vida era apenas uma parte da jornada. O submundo era inevitável. Todos, reis, guerreiros, camponeses, cruzariam o mesmo limite. E quem controlava esse limite? Hades. Mas antes de ser rei do mundo subterrâneo, ele foi vítima do próprio pai. Assim como Zeus e Poseidon, Hades foi devorado por Cronos. Engolido ainda criança, aprisionado no interior do Titã que temia o futuro. Ele conheceu a escuridão antes mesmo de governá-la. Conheceu o confinamento antes de administrar o confinamento alheio. Esse detalhe é profundamente simbólico. Hades foi libertado quando Zeus forçou Cronos a devolver os filhos engolidos. Ele lutou na Guerra dos Titãs. Ele enfrentou forças primordiais. Ele participou da revolução que derrubou a antiga ordem. Mas quando o cosmos foi dividido, ele não recebeu o céu. Recebeu o invisível. E isso moldou sua imagem para sempre. Porque o ser humano teme aquilo que não vê. O submundo não era apenas um buraco escuro, era um território estruturado. Rios cruzavam suas fronteiras, rios que separavam os vivos dos mortos. Um deles representava esquecimento, outro representava juramento, outro sofrimento, outro ódio. O mundo subterrâneo era quase uma réplica da sociedade humana, mas sem ilusões. Ali não havia mentira duradoura. Ali não havia fuga. Ali não havia negociação eterna. O submundo possuía juízes. Almas eram avaliadas. Algumas eram enviadas para regiões de recompensa, outras para regiões de punição. E a maioria simplesmente existia em estado neutro. Sombras, memórias, ecos de quem foram. Isso é crucial. A visão grega do além não era apenas punição e terror. Era estrutura, era continuidade organizada. E no centro desse sistema estava Hades, não como tirano sanguinário, mas como administrador inflexível. Ele não perseguia vivos por capricho. Ele não espalhava morte para ampliar poder. Ele mantinha equilíbrio. E talvez por isso fosse tão respeitado e tão temido. Porque todos sabiam que, cedo ou tarde, estariam diante dele. Hades não podia ser subornado, não podia ser convencido com promessas vazias, não podia ser evitado para sempre. Ele representava o único poder verdadeiramente imparcial do Olimpo, a inevitabilidade. Enquanto Zeus simbolizava a autoridade celeste e Poseidon simbolizava a força instável dos mares, Hades simbolizava a lei final. Mas há algo ainda mais profundo. Os gregos raramente pronunciavam seu nome diretamente, usavam eufemismos, chamavam-no de o rico, porque o submundo guardava todas as riquezas ocultas da terra, metais, pedras preciosas, fertilidade subterrânea. Isso cria uma dualidade fascinante. Hades não era apenas senhor dos mortos, era também senhor das profundezas férteis, daquilo que está escondido, daquilo que germina no invisível. Morte e riqueza
estavam conectadas. Escuridão e fertilidade estavam conectadas. E isso muda completamente sua imagem. Mas houve um evento que transformou sua reputação para sempre. Um ato que o colocou no centro de um dos mitos mais dramáticos da Grécia. O episódio que uniu amor, poder, colheitas e estações do ano. O rapto de Perséfone. E é ali que Hades deixa de ser apenas governante distante e se torna protagonista de uma história que redefiniu o equilíbrio entre vida e morte. O rapto de Perséfone e o inverno do mundo. Entre todos os mitos ligados a Hades, nenhum marcou tanto sua reputação quanto o episódio que envolveu Perséfone. Não foi uma guerra, não foi uma revolução cósmica, foi um gesto silencioso. Mas suas consequências afetaram o próprio ciclo da natureza. Perséfone não era uma deusa qualquer. Ela era filha de Deméter, a deusa da agricultura, das colheitas e da fertilidade da terra. Se Zeus governava os céus e Poseidon os mares, era Deméter quem garantia a sobrevivência humana. Era ela quem transformava sementes em alimento, quem fazia brotar o trigo, quem sustentava civilizações. Perséfone representava juventude, primavera, renovação, promessa de crescimento. Em muitas representações antigas, ela aparece colhendo flores em campos abertos. A imagem é quase pastoral, inocente, luminosa, mas mitos raramente permanecem luminosos por muito tempo. Segundo a tradição mais difundida, Hades observava Perséfone de seu reino invisível. Ele não era presença constante no mundo dos vivos, mas também não era completamente isolado. O submundo tinha conexões com a superfície, fendas, cavernas, abismos, e foi por uma dessas fendas que ele surgiu. A terra se abriu, o chão se partiu, e de dentro dele emergiu a carruagem negra de Hades, puxada por cavalos sombrios. O momento não é descrito como longo confronto, é abrupto. Hades toma Perséfone e desaparece de volta ao submundo. A terra se fecha, o silêncio retorna, mas o mundo não permanece igual. Deméter sente a ausência imediatamente, não como deusa distante, mas como mãe. E aqui o mito deixa de ser apenas estrutura cósmica e se torna drama humano. Deméter percorre o mundo procurando a filha. Pergunta aos rios, questiona as montanhas, interroga as ninfas, percorre campos e cidades. Ninguém responde, até que descobre a verdade. Perséfone foi levada ao submundo. A reação de Deméter não é guerra, é luto. Ela abandona o Olimpo, abandona suas funções, abandona a fertilidade da terra. Os campos deixam de produzir, o trigo não cresce, as árvores não frutificam, o mundo começa a morrer. Aqui está o ponto crucial. A mitologia grega explica as estações através desse mito. Sem Perséfone, Deméter retira sua energia da terra. O inverno nasce. O frio não é apenas climático, é emocional, é cósmico. A terra entra em estado de espera. Zeus percebe o problema. Se os humanos morrerem de fome, os deuses perderão adoradores. A crise deixa de ser familiar e se torna estrutural. É preciso negociar, mas há uma regra antiga do submundo. Quem come alimento dos mortos pertence ao reino dos mortos. E Perséfone havia comido sementes de romã. Algumas versões falam de 6 sementes, outras de 3, mas o número importa menos do que o simbolismo. Ao comer, ela aceita vínculo. Não é mais apenas vítima, torna-se rainha do submundo. E é aqui que o mito se torna mais complexo. Hades não é retratado como monstro violento após o rapto, ele governa com ela, ela senta ao seu lado. O submundo deixa de ser apenas reino de sombras e ganha uma rainha. A solução encontrada é compromisso. Perséfone passará parte do ano com Hades e parte com Deméter. Quando está no submundo, a terra esfria. Quando retorna à superfície, a primavera nasce. O mito, portanto, não é apenas história de sequestro, é a explicação do ciclo agrícola. É representação simbólica do plantio.
a semente enterrada na terra, submundo, o broto que retorna à superfície, renascimento. Perséfone não é apenas jovem raptada, é símbolo do ciclo vida, morte, vida. E Hades não é apenas sequestrador, é guardião do processo invisível que precede o renascimento. Sem submundo não há germinação. Sem escuridão não há broto. Sem inverno não há primavera. O mito revela algo profundo sobre a mentalidade grega. A morte não é apenas fim, é fase, é transição, é condição para a continuidade. Mas ao longo dos séculos, a nuance se perdeu. O rapto passou a ser lido apenas como violência. Hades passou a ser visto apenas como vilão. E a complexidade simbólica foi reduzida. Mas há mais, porque o submundo não é apenas cenário de drama familiar. É território estruturado, e para compreender Hades completamente, precisamos descer até lá. Precisamos atravessar os rios, precisamos enfrentar os juízes. Precisamos olhar para o que os gregos acreditavam acontecer após o último suspiro, e é ali, no coração do reino invisível, que entendemos quem Hades realmente era. A geografia do submundo. Para os gregos, o submundo não era um vazio abstrato, era território, era estrutura, era organização invisível sob os pés dos vivos. Diferente de concepções posteriores que dividiram o além em céu e inferno absolutos, o mundo subterrâneo grego era mais complexo. Não era apenas punição, era destino comum. Todo ser humano, independentemente de coragem, riqueza ou status, atravessaria aquele limite. O primeiro contato com o submundo começava no momento da morte. A alma, ou sombra, separava-se do corpo, mas ela não vagava livremente. Precisava cruzar fronteira. Essa fronteira era um rio. Na verdade, vários rios. O mais conhecido era o rio que precisava ser atravessado com a ajuda de um barqueiro sombrio. Ele não era cruel por prazer. Era funcional. Transportava almas de um lado para o outro. Mas exigia pagamento. Por isso os mortos eram enterrados com moedas, não como superstição vazia, mas como garantia de travessia. Sem pagamento, a alma ficaria vagando na margem incapaz de cruzar. Essa imagem revela algo importante. A morte para os gregos era processo, era jornada, era transição regulada. Após cruzar o rio, a alma não encontrava imediatamente punição ou recompensa. Ela encontrava julgamento. 3 juízes avaliavam a vida passada. Não eram arbitrários. Não agiam por capricho. Eles analisavam, pesavam, decidiam destino. E o destino não era único. Havia regiões distintas dentro do submundo. Para a maioria das almas, havia uma existência neutra. Um campo vasto onde sombras caminhavam sem dor intensa, mas também sem alegria plena. Era continuação silenciosa. Para aqueles que cometeram crimes graves, havia região de punição. Não como vingança divina e irracional, mas como consequência. E para heróis extraordinários, havia região de recompensa, campos luminosos, onde a existência era mais leve. Essa estrutura revela algo sofisticado. O submundo não era caos, era sistema moral. Era reflexo ampliado da sociedade humana. E no centro desse sistema estava Hades. Ele não julgava pessoalmente cada alma. Ele não perseguia pecadores. Ele não caçava vivos. Ele governava, mantinha a ordem, garantia que ninguém escapasse. Esse é um detalhe crucial. Hades raramente deixava o submundo. Ele não se misturava constantemente com humanos, não provocava guerras por vaidade, não disputava atenção pública. Ele era estável, imóvel, imparcial, e talvez seja justamente isso que o tornava tão temido, porque não há negociação com o inevitável. Mas o submundo tinha também seus guardiões, criaturas posicionadas para impedir fuga. A mais famosa delas era um cão colossal de múltiplas cabeças. Ele não atacava os mortos. Ele impedia que voltassem. A morte, uma vez atravessada, não era reversível.
exceto em raríssimos mitos heróicos. E esses raros episódios reforçam ainda mais a autoridade de Hades. Quando heróis tentaram entrar no submundo, precisaram permissão, precisaram convencer, precisaram provar algo, porque o reino dos mortos não era espaço aberto, era domínio fechado. E aqui está o ponto mais importante. Hades não é retratado como entidade que espalha morte por prazer. Ele não envia pragas, não provoca tempestades, não manipula tragédias cotidianas. Ele simplesmente governa o que acontece depois. Isso o torna diferente dos outros deuses. Zeus interfere. Poseidon reage emocionalmente. Ares busca conflito. Afrodite provoca paixões. Hades mantém equilíbrio. Mas equilíbrio pode parecer frieza, imparcialidade pode parecer crueldade e distância pode parecer indiferença. Com o tempo, o medo humano da morte fundiu-se à imagem do Deus que governava o destino final. E assim nasceu o estigma. Mas ainda falta entender algo essencial. Se Hades era tão distante, tão estruturado e tão imparcial, por que seu nome se tornou sinônimo de terror? A resposta está na natureza humana. Não tememos tempestades eternamente. Não tememos mares para sempre. Mas tememos o fim. Tememos a escuridão. Tememos o desconhecido. E Hades representava tudo isso. Mas sua história ainda não terminou. Porque apesar de governar o inevitável, houve momentos em que ele foi desafiado. Momentos em que vivos ousaram descer até seu reino. Momentos em que o limite entre mundos foi atravessado. E é nesses episódios que entendemos ainda melhor quem ele realmente era. Os mortais, que desceram ao submundo. Descer ao submundo não era impossível, era proibido. E tudo que é proibido atrai. Na mitologia grega, alguns mortais e alguns semideuses ousaram atravessar o limite. Não por curiosidade vazia, mas por desespero, amor, ambição ou orgulho. Cada descida ao reino de Hades revela algo essencial sobre o próprio Deus, porque a forma como ele reage diz mais sobre sua natureza do que qualquer boato espalhado pelos vivos. Uma das histórias mais conhecidas é a de um músico extraordinário. Ele não desceu armado, não carregava espada, não possuía força bruta, carregava apenas sua arte. Sua esposa havia morrido, e ele não aceitou o fim. Atravessou cavernas profundas, cruzou rios sombrios, encantou guardiões. Quando chegou diante de Hades e Perséfone, não exigiu, não ameaçou, cantou. Sua música falava de amor perdido, de ausência, de dor insuportável. E algo extraordinário aconteceu. O submundo, por um instante, silenciou. As sombras pararam. Os juízes suspenderam julgamento. Até mesmo o coração de Hades foi tocado. Esse detalhe é fundamental. O Deus do submundo não é retratado como incapaz de compaixão. Ele ouve, ele considera, ele concede uma chance, mas impõe condição. O músico poderia levar sua esposa de volta ao mundo dos vivos, com uma regra: não olhar para trás até alcançar a superfície. A regra não era capricho, era teste, fé, confiança, mas a natureza humana é frágil. No último momento, o medo venceu. Ele olhou e perdeu o que quase recuperou. Hades não o perseguiu, não o castigou além da consequência natural. A regra fora quebrada. A ordem foi mantida. Essa história mostra que o submundo tinha leis, e Hades respeitava essas leis. Outra história envolve força bruta. Um herói famoso por seus trabalhos impossíveis recebeu a tarefa de capturar o cão guardião do submundo. Ele não invadiu às escondidas. Pediu permissão. Hades permitiu, sob condição de que o herói dominasse a criatura sem armas. O acordo foi cumprido. O herói saiu. O cão retornou. E o equilíbrio permaneceu intacto. Mais uma vez, Hades não é mostrado como tirano irracional. Ele negocia. Ele estabelece regras claras. Ele mantém controle.
Mas há também histórias de arrogância, mortais que tentaram sequestrar Perséfone, mortais que tentaram enganar a morte, mortais que acreditaram ser mais espertos que o inevitável. Esses não receberam misericórdia, foram punidos com permanência eterna, porque há algo que o submundo não tolera: desrespeito estrutural, desafio por vaidade. A mensagem é clara: você pode descer ao submundo, mas não pode violar sua ordem. Hades não é o vilão que caça almas por prazer. Ele é o guardião da fronteira final. E talvez seja exatamente isso que o torna tão fascinante. Ele não é o mais carismático dos deuses, não é o mais exibido, não é o mais amado, mas é o mais constante. Enquanto Zeus pode ser desafiado, enquanto Poseidon pode ser irritado, enquanto outros deuses podem ser enganados. A morte permanece e o submundo permanece, mas ainda há uma camada mais profunda. Porque Hades não representa apenas fim, ele representa transformação invisível. Representa aquilo que acontece quando algo desaparece da superfície. E é exatamente aí que a mitologia grega revela sua dimensão mais filosófica. O arquétipo da sombra e o medo do fim, Hades, não é apenas personagem mitológico, ele é arquétipo. E para compreender sua importância, precisamos ir além da narrativa literal. Toda cultura cria figuras que representam aquilo que não pode ser evitado. Tempestades podem ser enfrentadas, guerras podem ser vencidas, doenças podem ser curadas. Mas a morte permanece. E a mente humana, desde os tempos mais antigos, buscou dar forma ao inevitável. Hades é essa forma. Mas observe algo curioso. Ele não é retratado como caótico, não é descrito como instável, não é mostrado como cruel por capricho. Ele é estável, ele é estruturado, ele é organizado. Isso revela uma percepção sofisticada dos gregos. A morte não é desordem, é parte da ordem. Ela não interrompe o cosmos, ela mantém o equilíbrio do cosmos. Sem morte, não há renovação. Sem fim, não há ciclo. Sem inverno, não há primavera. Assim como Perséfone precisa descer ao submundo para que o ciclo agrícola exista, a humanidade precisa aceitar a transição para que a vida tenha significado. Hades, portanto, não representa mal absoluto. Representa limite, e limites são fundamentais. Na psicologia moderna, existe o conceito de sombra. Aquilo que evitamos encarar, aquilo que reprimimos, aquilo que preferimos não olhar diretamente. Hades é a personificação dessa sombra coletiva. O submundo é aquilo que está abaixo da superfície, o invisível, o inconsciente, as profundezas. Quando alguém desce ao submundo em um mito, não está apenas atravessando o espaço físico, está confrontando o interior. Está enfrentando medo, está encarando aquilo que tenta ignorar e quase sempre retorna transformado. Essa estrutura aparece repetidamente nas histórias humanas. O herói desce, enfrenta a escuridão, retorna diferente. O submundo não é apenas local de morte, é espaço de transformação. E isso muda completamente a percepção de Hades. Ele não é destruidor, ele é guardião do processo. Ele não espalha sofrimento arbitrariamente. Ele administra consequência. E aqui surge algo ainda mais profundo. Os gregos não adoravam Hades com entusiasmo público. Não construíam tantos templos dedicados a ele. Não pronunciavam seu nome frequentemente. Mas o respeitavam. Porque respeito nasce do reconhecimento da realidade. Você pode desafiar Zeus, pode enganar Ares, pode seduzir Afrodite, mas não pode escapar eternamente da fronteira final. E talvez seja essa sobriedade que torna Hades mais maduro que muitos de seus irmãos olímpicos. Ele não precisa provar poder, não precisa exibir força. Ele simplesmente é inevitável. Mas há ainda uma pergunta que permanece. Se Hades era tão estruturado, tão imparcial e tão essencial ao equilíbrio,
Por que, ao longo dos séculos, ele foi transformado em figura quase demonizada? Por que sua imagem tornou-se sinônimo de inferno absoluto em tradições posteriores? A resposta envolve transformação cultural, mistura de mitologias, mudança de valores religiosos e o medo humano de enfrentar a própria finitude. Mas antes de responder a isso, precisamos encerrar com a reflexão final. O Deus incompreendido. Com o passar dos séculos, a imagem de Hades sofreu uma transformação profunda. Na Grécia Antiga, ele não era o equivalente ao mal absoluto. Ele não era rival direto de Zeus. Não liderava rebeliões constantes. Não buscava destruir o cosmos. Ele governava, e governava o inevitável. Mas quando culturas se encontram, mitos se misturam. Concepções posteriores de além-vida, especialmente em tradições que dividiram o universo em céu eterno e inferno eterno, influenciaram a forma como o submundo grego passou a ser interpretado. A ideia de punição eterna absoluta começou a se fundir com o imaginário antigo. E assim, Hades foi lentamente confundido com figuras que representavam mal moral. Mas isso não corresponde ao papel original que ele desempenhava. Na mitologia grega, Hades não tentava corromper os vivos, não competia por almas, não oferecia tentações. Ele simplesmente recebia aqueles cujo tempo havia terminado. Isso o torna único entre os deuses. Zeus age por autoridade, Poseidon age por emoção, Ares age por conflito, Afrodite age por desejo, Hades age por função. Ele não precisa provar nada, ele não depende de adoração, ele não disputa território. Seu reino cresce naturalmente, porque a vida tem limite. E aqui está a lição final. Hades representa aceitação. Aceitar que tudo que nasce termina. Aceitar que cada ciclo tem encerramento. Aceitar que a escuridão não é necessariamente mal, mas parte do equilíbrio. A mitologia grega não prometia fuga eterna, prometia continuidade organizada, prometia julgamento proporcional, prometia estrutura. E talvez isso revele algo importante sobre a mentalidade daquela civilização. Eles não viam a morte como inimigo absoluto. Víam-na como etapa, temida sim, mas integrada ao cosmos. Hades não é vilão, é guardião da fronteira. É a lembrança constante de que o tempo é finito. E, paradoxalmente, é isso que dá valor à vida. Se tudo fosse eterno, nada teria urgência. Se não houvesse fim, não haveria significado. Hades sustenta a tensão que torna a existência humana preciosa. Ele é o silêncio após o último suspiro, mas também é a estrutura que permite que novos ciclos comecem. E talvez seja por isso que sua figura permanece fascinante, porque ele nos obriga a olhar para aquilo que preferimos evitar. A finitude, o limite, o inevitável. Mas ao encarar Hades sem caricatura, percebemos algo inesperado. Ele não é o deus do mal, é o deus da realidade. E enquanto Zeus pode ser desafiado, e Prometeu pode roubar fogo, ninguém escapa da última travessia. Mas isso não é ameaça, é parte do equilíbrio. E talvez o verdadeiro ensinamento de Hades seja este. Não é a morte que dá medo, é o desconhecido. E quando o desconhecido ganha forma, ele deixa de ser caos, torna-se compreensão, torna-se estrutura, torna-se mito. Enquanto houver humanidade refletindo sobre vida e fim, Hades continuará sendo lembrado, não como vilão, mas como o Senhor do reino invisível.